Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast e eu estou aqui para comentar o penúltimo episódio da série Watashi no Shawase na Kekkon, que está sendo exibida pela Netflix e que vai ter 12 episódios, então estamos na reta final. E este último capítulo, ele já serve, quase que como a primeira parte de um episódio duplo que vai culminar com o fechamento daquilo que eu espero que seja a primeira temporada. Afinal de contas, esta série no Japão, ela foi lançada primeiramente em livros, esses livros estão em andamento, a previsão pelo menos até o livro 9, porque com o livro 9, que sai o ano que vem, vai sair um episódio animado extra, que foi anunciado algum tempo atrás, e tem também mangá, que está em andamento, e teve filme para o cinema. Então ela é um grande sucesso, e acredito que está fazendo também sucesso na Netflix. Na Netflix japonesa, quando a gente olha semanalmente os seriados que estão em evidência, já apareceu em primeiro lugar mais de uma vez. E sempre aparece bem colocado em outras regiões do mundo também. Então acredito que a série possa ter uma segunda temporada. Eu não vou fazer o resumo do iniciozinho da série. Então quem está assistindo um comentário resenha do episódio 11, eu imagino que tenha assistido os outros ou que esteja acompanhando a série. Mas se por acaso você caiu aqui de paraquedas, vai aparecer um card com a primeira resenha do primeiro episódio. Então eu peço que você vá lá assistir e dê uma chance ao seriado, porque vale muito a pena ser assistido. Mas muito bem, episódio 11. O que a gente está em que situação nesse momento, O episódio anterior foi o episódio da separação entre os protagonistas. A Mio, ela finalmente encontra a sua família materna e eles tomam posse dela, porque efetivamente é isso que acontece. E ela passa a residir à força. Isso fica muito evidente nesse episódio, em que a própria mocinha em pensamento, e é interessante, e alguém que sempre comenta os vídeos, desculpa, eu esqueço o nome, mas eu respondo a todos os comentários que são deixados, não são tantos assim, claro, mas é uma pessoa que falou assim, eu sinto falta do pensamento das personagens pensando, que isso aparece muito no livro. E neste episódio 11, voltamos a ver os pensamentos da Mio, como lá no primeiro episódio, quando é apresentada a situação dela na casa da família paterna, onde ela é maltratada, onde ela é tratada como uma criada. E aí ela fala da casa dos Usuba, que é a casa da mãe dela, da família da mãe, e ela diz que é como se ela estivesse numa gaiola, uma gaiola muito bonita, uma gaiola dourada, mas é uma gaiola. E a situação dela efetivamente é de prisioneira ali, Volto a isso daqui a pouco. Então houve a separação. Kyoka perdeu a mocinha em duelo. Eu detesto esse tipo de arranjo em que o mocinho ou aposta a mocinha de alguma forma ou empresta a mocinha para o vilão. Tem uma série, um mangá que enfim, não vou falar dele, da Shiro Saito, em que isso acontece, a Madonna coroada, E não empresta a mocinha, você não empresta a mocinha para o vilão, não faça isso. Mas enfim, o Kyoka, ele é derrotado, houve uma batalha que foi muito boa, e aí eu queria pontuar que a batalha que acontece neste episódio 11, ela não é descrita no livro. Então, assim, não há descrição dela. Ela simplesmente é dito, ela aconteceu, Kyoka feriu-se gravemente. Eu achei que a batalha poderia ser melhor, Eu senti falta do irmão do Koji, do Kazushi. Afinal de contas, mesmo tendo sido criadas algumas cenas extras para ele não teve grande função na segunda temporada. Então ele aparece na cena que efetivamente existe no livro, apresentando-se ao príncipe, depois ele aparece em mais duas cenas relacionadas ao rompimento da tumba e as grotesquerias, que são os yokai daquele mundo, que escapam e precisam ser capturadas ou destruídas, enfim, reaprisionadas, e ele não aparece de novo. Na última cena do episódio 11, quando Kyoka está ferido de morte, está em coma, ele está presente ali. Eu não sei, até porque, a meu ver, se perdeu o timing ali no final, se vai ser colocada a única cena a mais que ele tem no livro, que é ele discutindo com o Godo. Eu imagino que ela deveria ter entrado antes da Mio chegar, porque no livro eles estão numa outra sala, eles não estão no quarto. Então o Godo, que é o segundo em comando do Kyoka,
está discutindo com o Kazushi, porque o Kazushi deve ter sido chamado ali. Ele deveria estar na cena de batalha. Eu imaginei que ele estivesse como está na peça de teatro. Como também o Arata, que é o primo da Miyu, está na peça de teatro, mas não os colocaram lá. Nem o comandante, que é o ex-marido da Hazuki, da irmã do Kyoka, estava lá no anime. Então ele estava ali porque o dom dele seria tirar encanto, desenfeitiçar. Então ele deve ter sido chamado ali para tentar acordar o Kyoka. Porque algo que até só vai ser explicado lá no livro 3 é que as grotesquerias, elas têm fluidos, ou elas não seria sangue, né? Seria alguma coisa que elas têm dentro delas, que elas pode ser usado para contaminar os humanos, inclusive para que eles fiquem possuídos. E a situação do Kyoka é essa, ele derrota a grotesqueria que aparece, né? E o anime retratou os monstros de uma forma bem monstruosa, por assim dizer, né, ameaçadora, mas ele é ferido e o ser, né, mágico coloca alguma coisa dentro dele, né, então ele está contaminado. Mas muito bem. Kyoka é ferido e assim ele está, né, como o belo adormecido no final do episódio 11, mas o episódio em si, ele foi muito mais focado na Miyu e no passado da mãe dela. Eu realmente não tive tempo de retomar o capítulo 3 do livro, que é onde se conta lá a história do casamento da mãe dela, mas se a minha memória não está falhando, e até o momento acho que ela falhou muito pouco em relação ao seriado, houve uma mudança muito grande em toda a situação, né? Até entrando já em contradição com o que está no livro 3, né, que vem depois, mas enfim. Porque não foi a mãe da Miyu que escolheu casar na família Saimori. Até me pareceu muito absurdo, né? Principalmente se a gente compara com a situação da irmã do Kyoka, né? Da Hazuki. É dito no livro e tá no anime mais ou menos igual, no mangá mais ou menos igual. Hazuki tem 17 anos, lhe arranja um casamento. O livro diz claramente, não cabia a ela dizer nem que sim, nem que não. Ela tem que acatar a vontade da família. Então, ficou muito estranho no anime que tenham colocado que a mãe da Miyu, que sabia perfeitamente qual a situação da sua família, né, que deveria estar nas sombras, os Usuba, eles têm que ficar escondidos porque os dons deles são para serem usados para controlar as outras famílias que têm esses superpoderes. É muito estranho, né, colocar aquela moça de 17 anos, foi quando ela casou também, a mesma idade da irmã do Kyoka, ela contratando o seu casamento com Saimori para salvar financeiramente a sua família. O imperador, que é o vilão desse segundo livro e dessa segunda parte da temporada, ele pouco tem aparecido. Ele foi até referenciado neste episódio pelo Arata, dizendo que a ordem do imperador é que a Miyu fique presa ali, né? Que é a ordem do imperador. E o imperador, ele tem um peso muito maior nessa história, porque na verdade ele quer destruir todas essas famílias de dotados. Não vou adiantar um detalhe, eu imagino que vai aparecer no episódio 12, não aparecendo eu comento, aparecendo eu comento também, né? Mas o imperador é que fez esse casamento, ou que obrigou esse casamento. Tanto que no livro 3, o vilão do livro 3, que continua no livro 4, ele está lá presente, né, que é o Sui, ele era o noivo da mãe da Miyu, ele era da família Usuba, de um dos ramos da família Usuba, eles estavam prometidos um ao outro e, por vontade do imperador, aquele acordo foi rompido. E ele tem um ódio enorme, tanto da sua família quanto do imperador, por terem lhe tirado a noiva. Então, assim, houve uma mudança significativa, jogando para a mãe da Miyu a responsabilidade por ter feito aquele casamento. Não achei isso adequado. Aliás, acho que muito deste episódio foi trazendo para a Miyu uma responsabilidade que ela não tinha em relação aos acontecimentos. Eu não expressei meus sentimentos, etc. Mas, ao mesmo tempo, está evidente que a ideia que se quer passar é que a Miyu está adquirindo autoconfiança, ela compreendeu agora, né? Ela sabe que ama, não sabe que é amada, ela sabe que ama,
ela sabe que depende dela, né? Esse casamento feliz depende dela, ela tem que se posicionar em relação a isso. Por conta disso, né, ela consegue até ser assertiva com Arata, como ela nunca foi antes ainda na série. Mas, continuando aqui com a mãe da Mio, né, as memórias da mocinha são destravadas, vocês vão ver lá como, é explicado toda a situação do selo, e informações são acrescentadas, né, que a mãe da Mio, ela já casa doente, e é aquela doença clássica, né, do século XIX para o século XX, assim, do início, que é tuberculose. Está evidente que ela sofre de uma doença pulmonar, ela é explorada pela família Saimori. A família Saimori faz esse casamento, como a gente já sabia, desde o início, para produzir uma criança com dons, né? E, por conta disso, se a Mio nasce sem dons, ela tem que produzir uma outra criança, só que ela já estava doente e ela acaba morrendo. Mas para que a filha não seja explorada, ela sela os dons da Mio. Então ela percebe ali, né, mostrado, ela percebe o quanto a família do marido era mesquinha, era cruel, e os dons dela são selados. Tendo lido o livro 3, às vezes eu fico torcendo, né, para que o pai, né, o Saimori, não seja, esqueci o primeiro nome dele, o Saimori não seja realmente o pai da Mio, seja o Sui, mas aí deixa isso para depois. Mas, de qualquer maneira, né, a Mio, né, não é explicado como no livro está, que o dom da Mio, ele não é somente um dom que a mãe dela não tem. É um dom que raramente aparecia na família dos Usuba. Então havia a expectativa, porque a mãe dela tinha tantos poderes, ou tinha um conjunto de dons X, que ela seria a mãe desta criança, desta menina, com estes poderes, né, que é ser do caminhante dos sonhos. E isso não fica claro no anime, fica parecendo, né, que o dom da Mio é um dom especial de fato, mas que era um dom que poderia aparecer recorrentemente na família, e não é assim, né? No livro fica muito claro, é muito bem explicado que o dom dela é raro, raríssimo, e o imperador, ele tinha a expectativa de que aquele dom aparecesse, e ele queria, inclusive, eliminar o dom. Inclusive, né, a minha leitura do livro me conduz muito mais a pensar que a mãe da Mio selou os dons dela para protegê-la não dos Saimori, mas do imperador. O anime muda a perspectiva da coisa toda, né? Então eu espero que o episódio 12 explique pelo menos o problema do imperador, né? Qual é o X da questão ali para ele. Mas enfim, né? Então, para que a Mio seja mais assertiva, este episódio jogou para ela uma responsabilidade que ela não tinha, né? Eu gosto muito da Mio, eu compreendo a situação de sofrimento dela por conta de tudo que ela passou, e eu acho que ela não tem como ser muito diferente do que ela é, né? Por isso ela precisa tanto da compreensão do Kyoka, e o anime aliviou um pouquinho, ou muito, a própria imaturidade do Kyoka, que já é um homem de quase 30 anos. Mas enfim. Só que neste episódio, né, se mostrou um pouco do quanto o Arata também é mentalmente perturbado, né? Mas não se mostrou tanto assim, né? Ele vai fazer aquilo que muita gente sentiu falta, né? Ele obriga a Mio a trocar a roupa por uma roupa que é de sacerdotisa Shinto, né? A donzela que teria o dom. Ele deixa muito claro, né, que ele estava esperando por ela porque ela é a sua prometida, ele deve se casar com ela, e que os Usuba só se casam com os Usuba, então que o casamento com o Saimori foi algo excepcional. Não fica explicado por que os Usuba eles mudaram de nome. Isso tem que ser explicado em algum momento, deveria ser explicado em algum momento, por que eles foram obrigados pelo imperador a esconderem a sua identidade, tem que ficar mais claro. E o Arata, ele, mesmo que o episódio não tenha dado tanta ênfase ao quanto ele é meio que obsessivo pela Mio, isso fica sugerido, ele chega a pegá-la pelo braço, segurar, que é uma atitude bem agressiva,
E por isso eu acho que o final do episódio foi muito corrido, com ele aceitando rapidamente, sem grande resistência, levá-la para tentar salvar o Kyoka. E nem se explica naquele momento como, né? Isso vai ser explicado no episódio 12. Agora, além de focar muito na Mio, na mãe da Mio, nesse passado, o episódio ele também tenta aliviar a culpa do avô. Não sei se vocês concordam comigo, né? A filha querida que desobedece, mesmo que para salvar a família financeiramente, que casa fora, ele rompe os laços, ele se arrepende e ele pede perdão para a neta por não ter impedido que ela passasse por tudo que ela passou. Ok, ele pediu perdão, é uma série, né, good vibes, por assim dizer, não é uma série que vá aprofundar, né, vingança, coisas do gênero, não é nada disso, né? Mas, efetivamente, eles não foram atrás dela porque aparentemente ela não tinha dom nenhum. O anime não conseguiu apagar isso. Mas, enfim, foi um episódio muito mais centrado na Mio, no passado da Mio, que foi reconstruído, que se afastou um tanto do livro. Achei que a batalha poderia ter sido mais espetacular, então eles gastaram toda a imaginação e verba da batalha no episódio 10, que eu gostei bastante da batalha. E eu estou ansiosa pelo último episódio. Mudaram, né, a entrada e a saída do anime desde o episódio passado, né, que os créditos já entraram e a gente continuou tendo diálogo entre as personagens, o avô da Mio e a Mio, e por aí vai. Este episódio já entrou direto na música de abertura e os créditos também, né, foram sobrepostos com diálogos. Então, assim, acho que deve acontecer a mesma coisa no episódio 12. Eu meio que lamento que eles não tenham criado uma segunda abertura, um segundo encerramento. De repente merecia isso. Acho que o anime merecia em outras séries, em outros, a gente tinha isso, né? Mais uma abertura, mais um encerramento, até de repente introduzindo as personagens, retirando personagens e introduzindo novas. Não faz muito sentido a Kaia aparecer na abertura ainda, porque Kaia não está mais na série, mas faria sentido colocar o Arata, por exemplo, né? Enfim. De qualquer forma, é isso. Aguardo ansiosamente pelo próximo episódio. Obrigada a todos que assistem, obrigada a todos que comentam. Eu tento responder tudo o mais rápido possível, mas esses dias estão muito atribulados no trabalho, então tá complicado. E nos vemos semana que vem, a não ser que aconteça alguma coisa antes. Tchau, tchau para vocês.